Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Irmãos, nós vamos falar hoje, continuando a série de palavras que a gente está falando sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre a tríplice missão do Espírito Santo, amém? Eu queria que você abrisse em João capítulo 16, versículo 5, de 5 a 11. Essa palavra, ela é uma ministração que faz parte do MDA, que é o trabalho que a gente está implantando aqui na igreja desde o começo do ano, que é o módulo de discipulado apostólico, né? E a gente trabalha com esse módulo de célula, né? E a célula, ela traz para a igreja aquele momento de comunhão. Porque a igreja como o pastor já ensinou para a gente, a igreja ela é feita de palavra, oração e comunhão, não é verdade? Então, assim, a igreja tem que ter palavra, a igreja tem que ter oração e a igreja tem que ter comunhão. E a célula é um momento da igreja ter comunhão. Porque, irmãos, o problema é que hoje, no nosso meio, assim, aqui não que a igreja ela é pequena, né? Mas se for uma igreja grande, a pessoa entra e sai da igreja e pronto, não é assim? Né? Então, a igreja ela precisa ter essa comunhão. Porque a igreja de Atos, ela crescia muito com a comunhão. E ontem foi uma benção, porque só faltou a gente lá na praia, no Parque Royal, Marisa, porque a gente esteve na célula feliz, ali em frente ao shopping, ainda deu para dar uma passadinha aqui no corredor esportivo. E a gente vendo as 3 células que a igreja tem, e irmão, sabe qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo, o primeiro objetivo da igreja é a igreja ter 10 células. Amém? Então vamos trabalhar para isso, porque só falta 7. Está perto, não está? Está perto, irmãos. Está perto. Viu, Jô? Tem lá. Ao ar, nos espera. João capítulo 16, versículos 5 e 11. E é muito legal, irmãos. Na célula da casa do meu sogro, né? Que é a célula feliz, tem 2 pessoas não crentes. Na célula resgate, teve uma menina que veio no culto de jovens, aí foi convidada a participar da célula de jovem. Da célula de jovem, ela foi aprendendo a ter comunhão com a igreja, a conhecer a igreja, a ter relacionamento com os jovens da igreja. Ela começou a frequentar a igreja. Sabe o que aconteceu? Hoje, o pai e a mãe dela frequentam a igreja. E vocês sabiam que o pai da Esther nunca tinha colocado o pé dentro de uma igreja evangélica? Está vendo o fruto? Esses são os frutos da igreja. Sabe, a igreja ela tem que frutificar. Ou seja, eles estão aqui hoje porque a igreja estava na rua. A igreja precisa ir para a rua. Sabe, irmãos? A igreja deixou de ir para a rua. A igreja deixou de ser vista. A gente fica muito aqui no nosso conforto dentro da igreja, né? E a gente tem que sair. E eu fico feliz porque eu já vinha falando com os jovens há bastante tempo. Vai para o corredor esportivo, vai para o corredor esportivo. Faz célula lá no corredor esportivo. O pastor até falou, tanto tempo você estava falando isso, né? Eu estava. E ontem eles foram. E ontem Deus já deu um sinal para eles, que foram esses jovens. Você acha que foi por acaso? Não, foi um encontro marcado com Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler versículos 5 e 11. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, fala do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. Entendeu? Então vamos lá. Versículo 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai
e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Glória a Deus. Jesus estava falando para os discípulos que ele estava indo embora. Você imagine os discípulos recebendo essa notícia. Ninguém ia gostar, né? Jesus disse, olha, eu vou. Aí Jesus disse, eu estou vendo que vocês ficaram tristes com essa notícia, mas eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas aí, você imagine, os discípulos falando, Jesus, não pode vir ninguém melhor do que você. Você é bom demais. Eu preferia que você ficasse. Mas Jesus falava, não, mas eu vou ter que ir. Porque eu tenho que ir para o Consolador vir. Porque a função dele é muito importante. A função dele no meio de vocês é muito importante. E eu quero falar dessas 3 missões, dessa tríplice missão que o Espírito Santo de Deus tem. A primeira, eu vou ficar no versículo 8, 9 e no versículo 11, nesses 3 versículos. A primeira, no versículo 8, ele vai convencer o homem do pecado. Então, uma das funções do Espírito Santo de Deus é convencer o homem do pecado. E o Espírito Santo faz isso através de quem? Através da igreja. O Espírito Santo convence o homem do pecado através da igreja. A igreja precisa da colaboração, da ajuda do Espírito Santo para convencer o homem do pecado. Amém? Irmãos, eu posso ficar aqui uma noite toda pregando para um pecador. Se for eu falando, ele vai ficar a noite toda ouvindo e vai embora e não vai ser convencido. Mas se for eu, cheia do Espírito Santo de Deus, quando eu falar, o Senhor vai tocar no coração dele. E aquela palavra vai começar a conflitar ele, aquela palavra vai começar a incomodar ele, e ele vai sair daqui com aquela palavra, e ele vai começar a ser confrontado. Diga assim, eu e você, fala para a pessoa que está do teu lado, eu e você precisamos muito do Espírito Santo. Você já entendeu isso? Irmão. Então, a primeira função do Espírito Santo que Jesus estava falando, era ajudar a igreja. Quem é a igreja? Nós, a igreja, com comunhão com Ele, a convencer o homem do seu pecado. Ele explica por que o mundo não acredita em mim. No versículo 9, o que ele fala no versículo 9? Olha só. Por causa do... O que atrapalha? O pecado. Ele fala aqui, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque não creram em mim. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que eu escutei hoje, que talvez você se espante, porque a princípio eu me espantei. O que leva o homem para o inferno não é o pecado, não, irmão. O que leva o homem para o inferno é não crer em Jesus Cristo. A palavra está cheia. Quem crer e for batizado será? Crê no Senhor Jesus Cristo e será tu e a tua casa. Então, irmão, sabe qual é o problema? A gente fica preocupado com a condição da vida da pessoa em pecado. Não fica preocupado com isso. Não é a sua função se preocupar com o pecado que a pessoa carrega na vida dela.
Porque quem vai trabalhar na vida dela e convencer que aquilo ali é pecado e que ele precisa largar aquilo é o Espírito Santo de Deus, não é você. Deu para entender? A função da igreja é pregar o evangelho da salvação através de Cristo Jesus. A função da igreja é levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Porque o que leva as pessoas para o inferno é não crer em Jesus Cristo. É não crer na salvação através de Jesus Cristo. Porque o mundo não acredita em mim, Jesus falou. Do pecado, por que eu tenho que convencer? Por que o Espírito Santo precisa atuar na igreja para convencer o mundo do pecado? Porque é o pecado que impede as pessoas de crerem. Aí ele conta uma história que é muito engraçada. Muitas vezes você fica preocupado porque a pessoa não quer largar o pecado. Aí ele conta uma história que uma criança, ela acha um pirulito no chão. Já viu criança pegando pirulito caído todo sujo? De terra, de pelo de cachorro. Mas é uma criancinha, quando ela vê aquele pirulito, ela pega. Aí a mãe fala, me dá. Aí, não. É meu. Já viu? É meu. Tá sujo. Não, é meu. Aí a mãe fala assim, aqui ó, traz uma caixa de pirulito para ele. Na verdade, a pessoa muitas vezes não quer largar aquele pirulito, não quer largar aquele pecado. Mas quando você mostra Jesus Cristo, através da tua vida, o que Jesus Cristo fez com você, ele rapidinho larga aquele pirulito sujo e fala assim, eu quero. Uma caixa cheia de bala que não quer. Vai largar aquela única que é aquele pecado que a pessoa está agarrada. Porque a função nossa é mostrar Jesus Cristo para as pessoas através da nossa vida. E de que forma? Através do nosso testemunho. Mostrando para as pessoas aquilo que Jesus Cristo fez. Que um dia você era pegado a um pirulito sujo. Cheio de sujeira. Não, deixa meu pecadinho aqui. Aí Jesus fala assim, eu tenho tanta coisa para você. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas sabe o que eu vim? Eu vim para te dar vida e vida em abundância. Você pensa que esse pirulito sujo, cheio de pecado é bom? É porque você não conhece a abundância de vida que eu tenho para você. É assim ou não é assim? Mas a gente tem que mostrar isso através da nossa vida. Lá em 2 Coríntios, abre lá em 2 Coríntios 5,19. Olha só que interessante. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando o seu pecado, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Olha, entende esse versículo? Deus estava em Cristo, no mundo. Olha só. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando o quê? Os seus pecados. A gente muitas vezes fica preocupado com o pecado dos outros. Imagine se Deus fosse se preocupar com a quantidade de pecado que o mundo tinha para depois mandar Jesus Cristo. O problema, irmão, que a gente quer primeiro que a pessoa... Jesus não se preocupou com isso. Ele levou sobre si todo o nosso pecado. Toda a maldição. Sabe o que Jesus fez? Jesus tomou para ele todo o nosso pecado. Sabe por quê? Porque, na verdade, a intenção de Deus era a reconciliação do homem. Então, nós temos que pregar esse evangelho da reconciliação. A gente tem que mostrar ao homem que ele tem que se voltar para Deus.
que ele tem que encontrar o seu Salvador, que ele tem que encontrar o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém vem ao Pai a não ser por ele, através de quem? De Jesus Cristo. Então, o que leva as pessoas para o inferno é o fato das pessoas não crerem e não acreditarem. E nós, através da nossa vida, através do nosso testemunho, temos que levar as pessoas a crerem. Porque o maior pecado que existe é as pessoas não crerem em Jesus Cristo. Não é verdade? Tu não concorda comigo? Esse é o maior pecado. A igreja ela não tem que estar envolvida com polêmica, de isso, de aquilo, com briga, discussão com o mundo por causa de pecado, do que está certo, do que está errado. A igreja tem que se preocupar em fazer com que as pessoas creem que Jesus Cristo é o Salvador e confessar isso com a sua boca. Porque a palavra diz que com o coração você crê, mas com a sua boca você confessa. Para alcançar o quê? A salvação, a vida eterna. Então a igreja não tem que estar. O problema é que a igreja mudou o foco. A igreja tem que se preocupar em trazer vidas para Cristo. Não importa, irmãos. A palavra de Deus diz que a gente tem que vir como? Como? O jeito que a pessoa chegou aqui não importa. O importante é que se ela chegar aqui, crer no coração, confessar com a boca dela, entregar a vida a Jesus Cristo, isso já é uma grande vitória. Porque a partir daí, irmãos, Deus vai trabalhar na vida dela. Amém? Deus já deu a salvação para todo mundo. Só falta a pessoa receber. Falou, Simões, ó. Eu tenho 1 milhão aqui para te dar. Um cheque aqui, ó. De 1 milhão. Opa. Mas só que você não veio pegar. Eu te dei, mas você não veio. A salvação, ela já foi dada, só falta as pessoas receberem. E a função da igreja é ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho para receber a salvação. A igreja não está aqui para julgar ninguém. A igreja não está aqui para criticar ninguém. A igreja não está aqui no mundo para acusar ninguém. A igreja não está no mundo para se achar que ela está num patamar. Ai, creche. A igreja está aqui para, com amor, com humildade, mostrar às pessoas o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Porque o único caminho se chama? O único caminho se chama? Jesus. E o que leva as pessoas para o inferno não é o pecado. É elas não crerem que Jesus Cristo é o Salvador. É elas não confessarem Jesus Cristo como Salvador. Porque, pastora, que isso? Você está falando? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Pastora, isso não é para mim. Todos, irmãos. Quando a palavra fala todos, é todos. Todos nós pecamos. Mas a única maneira que você fica de fora dessa parte que diz destituído foi da glória de Deus, é você crendo em Jesus Cristo. É você confessando a Jesus Cristo. É você entregando a sua vida a Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo ele fará. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. A segunda função
do Espírito Santo está no versículo 10. Vamos ler? Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Vou para o Pai, e não me vereis mais. O Espírito Santo vai nos transformar, e nós seremos modelo da justiça. Porque o mundo não veria mais Jesus, mas nós seríamos o modelo para o mundo. Sabe qual é a função do Espírito Santo de Deus? Fala assim, a função do Espírito Santo é me fazer de modelo de justiça para o mundo. O mundo vai ver você. Amém? Então diga assim, o Espírito Santo vai me transformar de tal forma que eu serei o modelo de justiça para o mundo. O mundo vê Jesus através da sua vida. Você é o modelo de justiça. Mas sabe quem tem poder para te transformar e fazer de você modelo de justiça? O Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele veio para convencer o homem do pecado. Não é? As 3 funções. A segunda, para fazer de você o quê? Um modelo de justiça. Sabe por quê, irmãos? O pastor Abel, ele falou uma palavra que eu achei muito interessante. Ele falou assim, o mundo não lê a Bíblia, ele lê a sua vida. É. Você é a Bíblia que o mundo lê. Fala, você é a Bíblia que o mundo lê. Por isso que você tem que dar um bom testemunho. Ele não lê a Bíblia. O mundo não vai ler a Bíblia. Ele vai ler a tua vida. Ele vai olhar você. Ele vai estar olhando você e vai estar olhando a sua vida. Nossa, realmente. Aquele ali é. Aquele ali é servo de Deus. Aquele jovem é diferente. Ele não fuma, ele não bebe, ele não usa droga, ele não fala palavrão. Ele não fica por aí se prostituindo. Ele dá um bom testemunho. Ele é um menino estudioso, ele é um menino trabalhador, ele é um menino honrado, sabe honrar o teu pai, respeita os professores, dá um bom exemplo no trabalho. Nossa! Na escola, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Quando eu ia na escola do Gabriel, as professoras falavam assim, eu queria tanto que a minha filha casasse com teu filho. Ele é o genro que eu sonhei para minha filha. Não é bom ouvir isso, irmão? Só pagar o dote. O pastor já, como um bom gerente do banco, ele já quer o dote. Porque ele é isso, porque ele é aquilo. E o bom testemunho, irmãos. Você é a Bíblia que o mundo lê. Você é o testemunho de justiça de Deus. Quando os discípulos chegavam, todo mundo reconhecia. Olha lá os seguidores de Jesus. Olha lá os discípulos de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque o discípulo faz aquilo que o seu mestre faz. O discípulo é um imitador. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que fala assim, que nós devemos ser imitadores de quem? Ele fala assim, olha, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de quem? Alguém só pode imitar um discípulo se o discípulo for um imitador de Cristo. Se não for, cai fora, irmão. O cara está discipulando e dá mau testemunho, chega aqui e vem falar comigo com o pastor. Pastor, estou fora, está dando mau testemunho. Eu não posso seguir quem não dá testemunho de Cristo. Eu tenho que seguir quem segue a Cristo. Se segue a Cristo, se o modelo dele é o modelo de Cristo, então eu estou. Porque aí o apóstolo fala assim, olha, vocês querem ser meus imitadores? Seja assim. Mas seja meus imitadores como eu sou de Cristo.
E é assim que nós temos que ser, irmãos. O mundo está te olhando e vendo como está a sua vida. Vamos abrir lá em Atos. Lá em Atos, capítulo 2. Olha só. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47, eu quero falar para você desse modelo. A gente fala tanto de MDA, né? Módulo de discipulado apostólico, como o Simões falou aqui. A gente fala da nossa célula. Aí você vai ler aí, ó, em 46 e 47. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, o crente tem que ser inteligente. Você não ganha ninguém só criticando a pessoa, não. Malhar, criticar, julgar, sentar o pau, o mundo já faz. A igreja não pode fazer isso. O meu avô foi ser missionário numa cidade, sabe por quê? Porque o missionário dessa cidade tinha coragem de, no meio de uma praça pública, em frente a uma igreja católica enorme, ele pegava o megafone e falava assim: porque vocês vão tudo para o inferno. Um dia, o povo se cansou de ter 99,9% da cidade era católica. Sabe como ele saiu da cidade? Com a roupa do corpo. Teve que vir embora para o Rio, ele e a família dele. Aí o pastor aqui no Rio mandou vovô e vovó ir ser missionário nessa igreja. Irmãos, a igreja passava por tanta luta lá nessa cidade, que você sabe aonde que era a casinha alugada, que era a igreja sabe aonde que era? Em cima do morro, de frente para o cemitério. Aí vovô chegou, né? Vovô chegou, ia para a barbearia, cortar o cabelo, ficava lá batendo papo. Ia buscar leitinho com a latinha dele, ficava lá batendo papo. E ele foi conquistando o quê? A simpatia do povo. Adorava ir para lá, irmãos, nos meus 15 anos de idade, 16 anos. Quando eu chegava lá, eu me sentia famosa na cidade, que o povo falava assim: olha lá a neta do seu santo. Oi, tudo bem? Olha a neta do seu santo que veio do Rio. Oi, tudo bem? Meu avô se tornou conhecido na cidade toda. Aí daqui a pouco meu avô tinha amizade com o prefeito, com o delegado e com o padre. Aí sabe o que a igreja conquistou, irmãos? A igreja comprou um terreno enorme do lado de outra igreja católica da cidade. Sabe por quê? É o que o versículo falou aqui. O que os discípulos faziam? Conquistavam o quê? A simpatia. Você não tem que conquistar a raiva, o ódio do povo, não. A antipatia. Crente tem que ser inteligente. Você tem que conquistar a simpatia. E com isso, o que o versículo fala aqui, ó? Louvando a Deus, cantando com simpatia, louvando a Deus e cantando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia, iam sendo salvos. É o MDA. Vamos fazer célula na casa da Vitória? Vamos. Vem um. Vamos fazer na casa lá da Neidinha? Vamos. Daqui a pouco vem um vizinho. Vamos fazer lá na casa do irmão Lázaro? Daqui a pouco a vizinha vem. Daqui a pouco você vem, traz um amigo. Aí ele vai ali dentro daquela casa, naquela reunião, naquele bate-papo, conhecendo a igreja, né? Conhecendo você. E daqui a pouco você tá, vamos dar uma volta, vamos sair, vamos numa pizzaria. E aí, tá precisando de ajuda? Não, eu vou com você, né? A discípula da Carla, eu estou precisando fazer um exame, não tem ninguém
ninguém para ir comigo. Não, eu vou com você fazer o exame. Você vai conquistando a simpatia. E conforme a igreja, com inteligência, com sabedoria, vai conquistando a simpatia, o Espírito Santo vai acrescentando um povo mais e mais. Isso se chama comunhão. A igreja precisa ter comunhão. A igreja foi para o corredor esportivo ter comunhão. E aqui estão os jovens que conheceram a igreja. Amém? Então, irmãos, é dessa maneira. Você vai cooperar com o Espírito Santo de Deus. Fala assim, eu vou cooperar com o Espírito Santo de Deus com a minha simpatia. Seja simpático. Não seja um crente enjoado. Tinha Jesus? Aceitou Jesus? Se não aceitou, foi para o inferno. Deus pesou a mão sobre a vida dela e matou ela, porque ela me perseguiu. Todo mundo perseguiu ela. O crente persegue. Irmão, o povo tinha pavor. Não tem problema. Sim, mas ainda, sabe? Porque, irmão, como que tu vai? Tu acha que vai adiantar você sair gritando? Vai, calma, né? Vai igual aquele povo. Vai queimar no mármore do inferno, né? Me mostra, hein? Eu quero que você me mostre no Novo Testamento, no período da graça, esse evangelho sendo pregado desse jeito. Hã? Você via assim, Jesus chegando lá em Gadareno, o capeta, ai, Jesus! Ai, Jesus, que eu tenho contigo. Não, Jesus. O diabo ficava era com medo, irmãos. Na verdade, você tem que estar cheio do Espírito Santo e você tem que estar na unção do Senhor, porque quando você chegar, o diabo tem que sair. Quando você chegar, o diabo tem que falar assim, ó, estou indo embora, chegou ele. Ele tem o Espírito Santo de Deus. Ele está cheio da unção. Ele não fala dele mesmo, não. A vida dele é um testemunho. Ele é um modelo de justiça. É assim, irmãos. Amém? Quando você está cheio de Jesus, ninguém precisa falar para você ganhar alma de Jesus, para Jesus, porque você vai atrair as almas para Jesus. Você não precisa, ninguém precisa, ó, ficar falando, vai ganhar alma para Jesus, vai ganhar alma para Jesus. Não precisa. Se você estiver cheio de Jesus, você vai atrair as almas para Jesus. Deu para entender? Você vai cooperar com o Espírito Santo. Temos que ser modelo de justiça. E terceiro e último, do juízo. Fala, do juízo. Versículo 11. Quem lê aí para mim o versículo 11? Que vamos ter que voltar lá em João 16. Vamos ver. Do juízo, porque... Sabe, irmãos? As pessoas não têm temor a Deus, não. Elas não acreditam que vai ter o juízo final. Porque talvez as pessoas pensem assim, não, que isso? Vai de juízo o quê? Sabe? Aí eu ri, né? Porque eu ouvi outra frase. As pessoas pensam que Jesus é político, que vai chegar lá, vai bater um papinho com ele. Ó, Jesus, ó, Deus, ó. É o seguinte aí, ó. Eu sei que a coisa tá feia pro meu lado, mas alivia meu lado aqui.
Não, irmão. Vai ter o juízo. Vai ter o juízo. Vai ter o juízo. E a terceira função do Espírito Santo através da igreja é mostrar para o mundo que vai ter o juízo. Que todos vão ser julgados. E o diabo está derrotado através da igreja. Ele já foi derrotado. Lê de novo o versículo. Olha o que o versículo diz. O 11, Ju. Ele já está julgado. Ele já está derrotado. Ele não vai ser julgado. Ele já foi julgado. O diabo já está derrotado através da igreja. E eles vão ver que o diabo já está derrotado. Diga assim, ó. Através de mim, o Espírito Santo vai convencer o mundo do juízo, demonstrando que o diabo já está derrotado. O diabo já está derrotado, irmãos. Você não precisa ter medo. E muitas vezes a gente ora errado, porque a gente está orando, achando que Deus ainda vai derrotar o diabo. Deus não vai derrotar o diabo. O diabo já perdeu as Olimpíadas da Capetolândia. Ele não vai ganhar medalhinha, nem de bronze, nem de prata e nem de ouro, porque ele já foi derrotado. Ele não entrou na semi nem na final, porque ele já foi derrotado. Nesse jogo, ele já foi derrotado. Na tua vida, ele já foi derrotado. Olha para o seu vizinho e diga assim, ó. Onde você for, o diabo vai fugir. Agora dá um glória a Deus. Então levanta a sua mão direita e diz assim, ó. Levanta a tua mão direita. Vamos ver. O mundo vai saber que existe sim juízo, porque o mundo vai ver que o príncipe de todo o mal já está julgado. Através de mim, o poder do Espírito Santo vai demonstrar a derrota de Satanás. Amém? É através da tua vida que o Espírito Santo mostra a derrota de Satanás, porque ele já foi vencido. Ele já foi vencido. Vamos abrir para fechar essa palavra de hoje. Eu quero que você abra em Efésios, para a gente concluir o que eu estou falando. Efésios capítulo 1, 20, 21 e 22. 20, 21 e 22. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestades e demônios, de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Irmãos, presta atenção. Sabe aonde que o diabo está? Debaixo dos pés da igreja. E a igreja somos nós. Então Cristo é o cabeça e o diabo está debaixo dos nossos pés. O pastor Abel contou uma história com uma garotinha, né? Nunca tinha andado de avião. Aí ela andou de avião, quando chegou lá em cima, ela, mãe, pai, olha aquele homenzinho, olha aquele carrinho, olha aquele prédiozinho. Ela estava no alto e ela via tudo pequenininho. Sabe onde que você está? Você está no alto. Você está acima de principados e potestades.
Então é diabinho, é capetinha. Não é problemão, é probleminha. É lutinha que eu vou ser muito vitorioso, porque o diabo está debaixo dos pés da igreja. Efésios 2:6, você está sentado em lugares altos, todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Lê lá, vamos lá para Efésios 2, o próximo versículo, próximo capítulo, 2:6, para encerrar essa palavra. Podia continuar falando muito mais coisa, mas a gente vai parar aqui, porque a gente tem um tempo. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar onde? Aonde você está assentado? Com quem? Para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Fala assim: eu estou assentado em lugares altos, nas regiões celestiais. Então presta atenção, a igreja está acima. A igreja tem que entender a sua posição nesse mundo espiritual. Principados, potestades, demônios, eles também foram criados por Deus. Eles também estão debaixo da autoridade de Deus. A igreja está acima. A igreja está acima. Sabe por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. E está aqui, ó. O versículo está aqui, ó. Está aqui dizendo, ó. E nos ressuscitou juntamente com ele. Fala, eu ressuscitei juntamente com ele. E estou assentada em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém! Então, irmãos, a tríplice missão do Espírito Santo de Deus, através da tua vida, porque aonde que o Espírito Santo de Deus habita, igreja? Quem é o templo do Espírito Santo? Fala, eu sou o templo do Espírito Santo, para mostrar o mundo que Jesus Cristo é o caminho. Eu sou justiça de Deus. O mundo vai ver a transformação na minha vida e vai ver a justiça de Deus na minha vida. Amém? Eu vou mostrar para o mundo o juízo de Deus. E onde eu for, para a honra e glória do Senhor Jesus, o demônio vai ter que sair, porque eu moro em regiões celestiais. Fica de pé e aplauda ao Senhor, dá glória a Deus. Você está acima dos principados e potestades nas regiões celestiais, à destra de Jesus Cristo. Ore cantalabashi dere cantarabalabas. Ere cantalabashi dere cantarabalabas. Oh Deus, oh Deus, enche-nos com o teu Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo, levanta a mão. Quem quer estar cheio do Espírito Santo? Quem quer porção dobrada do Espírito Santo? Enche, Senhor, a tua igreja. Ore cantalabashi dere cantarabalabas. Ere cantalabashi dere cantarabalá. Fala, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo me encher. Vem Espírito Santo me encher nessa noite. Eu quero ser instrumento teu. Eu quero
quero ser boca usada por ti. Eu quero que o mundo veja Jesus Cristo em mim. Eu quero ter a simpatia do povo para levar o povo para Cristo. Eu quero, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Ai, Espírito Santo, vem orar vem clamar, vem Espírito Santo, geme com gemidos inexprimíveis. Ajuda minhas orações chegarem até o Pai. Ah, Espírito Santo, interceda por mim. Ah, Espírito Santo, traz a transformação na minha vida. Eu quero viver a verdadeira transformação de caráter. Oh, Espírito Santo, eu quero ser um modelo. Eu quero ser um testemunho vivo. Eu quero que o mundo leia, veja a tua palavra através do meu testemunho. Oh, eu quero ser justiça. Ah, Deus, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Espírito Santo, essa tríplice missão, usa-me para que o mundo enxergue, usa-me para que o mundo veja. Ah, Senhor, que o mundo reconheça, Senhor, e veja o pecado, que enxergue a justiça e o juízo. Oh, Espírito Santo, fala para o Espírito Santo nessa noite, pode me usar. O Espírito Santo pode me usar. Eu quero ser usado por ti, Espírito Santo. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero ser íntima. Fica comigo 24 horas por dia. Fica comigo no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha casa. Fica comigo no meu ministério. Não me deixa cair em tentação. Me livra de todo mal. Me livra, Espírito Santo de Deus. Mostra para mim aonde eu estou errando. Mostra para mim o que eu preciso mudar, Espírito Santo. Transforma a minha vida, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, usa-me com poder, com sabedoria. Quando eu abro a minha boca para falar, que não seja eu, mas que o Espírito Santo possa falar através de mim. E que eu seja um ganhador de almas. Porque eu vou estar cheio de Jesus e as pessoas vão querer Jesus. Porque elas vão enxergar Jesus na minha vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu te amo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque você tem cuidado de mim, Espírito Santo. Obrigado porque você me fez enxergar o pecado na minha vida. Você me fez enxergar a justiça e o juízo. E hoje eu estou aqui, Espírito Santo. Obrigado porque você me mostrou o caminho da salvação em Cristo Jesus, Espírito Santo. Oh, Deus abençoe a tua igreja nessa noite. Que eles saiam daqui cheios dessa palavra, que essa palavra não volte vazia, mas vá para onde precisa ir para prosperar, Senhor, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Eu abençoo a vida da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e que as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje, e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, irmãos. Vá em paz. Tenha uma semana abençoada.